Dois grandes amigos esperavam ansiosos pelo seu dia de folga, para juntos fazerem o que mais curtiam, fazer grandes viagens de moto. Mas o que era para se tornar um rolê inesquecível em uma das rodovias mais desafiadoras dos Estados Unidos, acabou se tornando um pesadelo mortal que mudaria para sempre a vida desses dois homens. E é exatamente sobre essa história dramática, no qual uma das vítimas chegou a fazer diversos vídeos se despedindo da sua família, que vamos falar no vídeo de hoje. Just want to say I love you guys. Sorry it's being stupid, but you know that's what I do. Mom, Dad, love you. Então fica comigo até o final do vídeo que você vai pirar com essa história. Fala galera, Malone aqui, e antes de mais nada eu peço de sempre aquele likezão sagrado para fortalecer a amizade. E para quem for novo por aqui, peço que você já se inscreva, pois eu tenho certeza que você vai curtir o nosso conteúdo. E para quem puder e quiser ajudar ainda mais o nosso humilde canal, você pode se tornar membro do Top Mundo Canal, ou nos mandar um valeu demais, é uma pequena quantia, mas que faz uma diferença enorme pra gente. Recado dado, agora vamos ao vídeo aqui no Top Mundo. Os amigos Kevin Dippenbrook e Philip Polito eram grandes amigos que compartilhavam da mesma paixão, motos, e principalmente dar grandes rolês de moto percorrendo as belas paisagens americanas. Além de melhores amigos, eles também trabalhavam juntos em uma fábrica de gás natural na Filadélfia. E enquanto trabalhavam, os amigos já estavam planejando o seu próximo passeio. E depois de analisar várias possibilidades, a escolha foi uma volta pelas belas paisagens da montanha Great Smoke. A Great Smoke Mountain é um dos parques florestais mais visitados dos Estados Unidos. Famoso pela fauna e cachoeiras, pessoas de todo o país frequentam o local para fazerem camping, churrascos e trilhas. O parque fica na divisa do Tennessee com a Carolina do Norte e também é um prato cheio para os amantes de velocidade, já que a montanha é cercada por uma das rodovias mais desafiadoras da América, a US Highway 129, 937 quilômetros que passam por 4 estados. É a via mais utilizada por quem realmente quer sentir a adrenalina na veia, enquanto vislumbram a bela natureza local. Não se deixe levar pelo clima local, pois na rodovia 129 existe um trecho que não é para qualquer um conjunto de apenas 11 milhas, mas com impressionantes 318 curvas, e o pior, curvas fechadas e íngremes. Por isso o local acabou ganhando o apelido de Cauda do Dragão, e é um lugar muito frequentado por donos de motos e carros esportivos que querem colocar suas habilidades à prova. Foi pensando nisso tudo que Kevin e Philip decidiram que esse seria o lugar perfeito para o seu próximo passeio. E na manhã de 15 de outubro de 2016, os amigos saíram da Filadélfia e seguiram para a montanha. O dia estava com o céu limpo e o clima estava perfeito. Por volta das 10 da manhã, a dupla havia iniciado o percurso da perigosa Cauda do Dragão. Quando se está com uma bike tão potente, percorrendo um percurso tão sinuoso e traiçoeiro, deve-se ter em mente que não há espaço para erros, pois qualquer deslize poderia ser fatal. Infelizmente, foi o que aconteceu. Não sabemos ao certo o motivo, mas Kevin Dippenbrook, que era o biker mais experiente, acabou ficando na parte de trás e Philip, o mais novo, estava na dianteira. E durante uma curva acentuada à beira de uma ribanceira, Philip
Philip Polito, por algum motivo que nunca saberemos, de repente pressionou os freios bruscamente e perdeu o controle da moto e acabou causando um terrível acidente, pois Kevin de Pembroke, que vinha logo atrás em alta velocidade, não teve a menor chance de frear. Com isso, ele acabou se chocando com a traseira da moto de Philip e ambos os amigos foram arremessados para fora da pista. Foi aí que o pesadelo começou. Sem saber onde estava e nem por quanto tempo estava apagado, Kevin acordou com uma dor alucinante. Ao tentar se mover, sentiu tanta dor que acabou desmaiando novamente. A situação era terrível. A dupla caiu em uma área da pista e de uma forma que não havia indícios de que ali havia ocorrido um acidente, pois as motos também caíram morro abaixo. Kevin caiu de uma altura de 30 metros em uma parte que não tinha como alguém achá-lo. Após horas, ele acordou novamente. Kevin se deu conta da terrível situação que se encontrava. Ele não podia se mexer, não conseguia ver a pista e nem Philip. E aí veio um frio na espinha ao pensar que o pior poderia ter acontecido com seu amigo. Então Kevin começou a gritar o nome de Philip, gritava por socorro e nada de resposta. E ao alcançar o celular e tentar alguma forma de pedir ajuda, nada de sinal. Horas foram passando e Kevin sabia que na região haviam animais selvagens, como javalis ou, pior, ursos. Ele precisava sair dali o quanto antes, mas com várias fraturas e por ser um homem grande e com mais de 140 quilos, não tinha força para se mover. Era desesperador ouvir tantas motos e carros passando por ele, mas não importa o quão alto ele gritasse, ninguém escutava. Já sem esperanças e tomado pela dor, sede e medo, Kevin fez uma série de vídeos tocantes no qual ele se despede de sua família, de sua esposa, de seus cães e conta o que houve, até onde ele lembra e onde está, e que ninguém escuta os seus gritos de socorro. A noite veio e nada de ajuda, nenhum sinal de celular e nenhuma resposta de Philip. Ratos, esquilos, insetos passavam por Kevin e usou a pouca bateria do celular que restava para acionar a lanterna e tentar chamar a atenção dos bikers noturnos. Não deu certo. They're just like 50 feet away. All right. Love you. Love you, Courtney. Love you, Mom and Dad. Hey, yeah. Take care. No seu último vídeo, Kevin disse que não havia mais o que fazer. Sua bateria ia acabar em minutos. Mais uma vez ele disse que amava a todos e pediu perdão para sua esposa por deixá-la dessa forma. E como Kevin previu, a bateria acabou. Após apagar de dor mais uma vez, Kevin foi acordado por uma voz vindo da estrada. Risadas e conversas que ele não conseguia distinguir, mas o que ele sabia é que essa poderia ser a sua última chance. Reunindo restos de forças que tinha, Kevin gritou desesperado por socorro, e dessa vez, por um milagre, ele foi ouvido. Um casal que estava dando rolê na cauda do dragão, por um verdadeiro milagre, parou exatamente ali para se hidratarem e tirar umas fotos. E foi quando a mulher do casal ouviu os gritos de Kevin. Eles tentaram ver de onde vinham os gritos, mas não conseguiam achar, e começaram a parar os outros bikers que vinham passando, para que pudessem ajudá-los. Entre eles estavam Josh Johnson, um biker experiente na região, e o melhor, um socorrista que conhece bem áreas como a montanha Great Smoke. Josh passou a se comunicar com Kevin para tentar localizar onde eles estavam. A área era de difícil acesso, mas Josh não pensou duas vezes e deslizou
caminhou ribanceira abaixo e finalmente chegou até Kevin. E a primeira coisa que Kevin ouviu de Josh foi: "Você vai ficar bem, eu estou aqui, vamos tirar você daqui." Kevin não podia acreditar, o pesadelo estava perto do fim, mas logo uma pontada no peito o lembrou de algo terrível. Philip. Então a primeira coisa que Kevin perguntou aos socorristas foi: "Como está o meu amigo?" Apesar de ter sofrido uma queda menor de 10 metros, o acidente foi muito para Philip Polito, que acabou morrendo na hora. Mas Kevin só ficou sabendo disso no hospital. Kevin sofreu 2 lesões graves na coluna, fraturou 12 costelas, teve os 2 pulmões perfurados, vários cortes e sofria de desidratação severa. Portanto, ele permaneceu por meses na UTI. Um misto de alívio e luto tomaram o rapaz, e em entrevistas lembra das mais de 30 horas de completa dor e desespero, onde ele perdeu um grande amigo e temia por nunca mais poder ver a sua família. Mas no meio disso, ele não deixa de agradecer o casal que o escutou e principalmente Josh Johnson, o que ele chama de um verdadeiro anjo da guarda. E aí, pessoal, conheciam essa história? Deixem seus comentários que eu leio tudo. E deixa eu aproveitar para mandar um salve para todos que pediram nos comentários. Para os Corvos MC, Herdeiros da Morte Motogrupo de Santa Isabel, São Paulo, Night Riders Motogrupo de Dois Irmãos. Para o Marques Prospecto do... Aí tá escrito Butres, eu não sei se é dos Abutres ou é algum motoclube com o nome Butres, mas um salve, mano. E para o pessoal do Banidos MC, agradecer também os valeu demais da semana, do Alexandre Nishizaki e do Breno Soares. Ô Breno, desculpa, mano, eu te chamei de Bruno no último vídeo. Mas valeu, irmão, vocês estão sempre aí colaborando. Quem também está sempre colaborando com a gente são os membros do canal. Eu agradeço de coração a todos vocês que fazem esse canal continuar na ativa. E então é isso, meus amigos, compartilhem esse vídeo com seus camaradas, se inscreve, não se esquece, quebra essa aí. E eu vou ficando por aqui. Um abração do Malonão e nos vemos novamente em breve aqui no Top Mundo.